Santificai a Cristo. Quando pensamos em santificação, vem logo à memória o jejum e a oração como forma de se aproximar mais de Deus. Mas eu gostaria de meditar com vocês nessa manhã no texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nos diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aqui nesse texto, o apóstolo não está dando nenhuma orientação sobre a santificação, pois sobre isso ele já tinha falado no capítulo 1, dos versículos 13 ao 25. O que ele está se referindo é sobre o santificar a Cristo toda a nossa maneira de viver, mesmo sob pressão da sociedade, ou seja, mesmo sob ameaças de prisão e morte. Os crentes do primeiro século viviam essas ameaças constantes. Viviam alarmados com tantas atrocidades que se faziam àqueles que professassem sua fé em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 14. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Santificar a Cristo é declará-lo como soberano Senhor, não retroceder na fé, não negá-lo diante dos poderosos. Pedro falava com propriedade. Ele havia experimentado aquela situação quando negou a Cristo por 3 vezes. Ele sentiu na pele as dores da negação. Logo ele que tinha dito que iria até a morte com Cristo, sentiu o peso de ter que encarar nos olhos todas aquelas pessoas que o tinham como um grande líder. Foi duro demais para ele. Portanto, ele tinha cacife para ensinar aos amados irmãos a não negarem o Senhor em hipótese alguma. Outrossim, ele não só ensina a ser forte e corajoso, como também a dar resposta a todos que pedirem razão da esperança que havia neles, mesmo numa interrogação oficial, ou seja, mesmo que fossem presos, eles deviam aproveitar a ocasião para falar do amor de Cristo àquelas autoridades, sem medo, sem hesitação, mas com ousadia, com mansidão e temor. Capítulo 3, versículo 16. E nós? Quantas vezes fomos presos e levados diante das autoridades por causa da nossa fé? Quantas vezes tivemos que sair às pressas, correndo, de nossos cultos ao Senhor Jesus? Nenhuma? Pois bem, e quando diante do nosso chefe no emprego, ficamos com timidez em testemunhar do Evangelho? E quando na faculdade nos esquivamos do debate sobre fé e religiosidade? E quando diante das dificuldades da vida, a perda do emprego, as dívidas aumentando, a enfermidade assolando o nosso corpo ou de um ente querido, aperta nossa alma até parecer que a gente não vai suportar e nós ficamos como que acuados, sem iniciativa, sem fé, sem esperança. Acho que nós estamos anos-luz distantes daqueles irmãos do primeiro século. Falo de mim mesmo. Não preciso olhar para o lado procurando alguém nestas circunstâncias para apontá-lo. Está bem diante de mim, como a um espelho. Sou eu mesmo que preciso santificar a Cristo como Senhor. Que o Senhor nos ajude a conhecer mais Sua palavra, que possamos crescer em fé e testemunho do amor de Deus. E mesmo que venhamos a sofrer por causa da justiça,
possamos aprender com os primeiros cristãos de que somos bem-aventurados. Capítulo 3, versículo 14. Que o Senhor nos abençoe neste começar bem.